Passemos então. Continuando então. O inciso seguinte, o 43 diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo. E os definidos em lei como hediondos, por eles respondendo seus mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Olha para a tela cheia diz assim, presta atenção, presta atenção. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho mais, tá certo? Vou extrapolar aqui o inciso. São crimes inafiançáveis. O que são crimes inafiançáveis? São aqueles que você não paga fiança, não pode pagar fiança. Você aguarda o processo preso. Não pode aguardar o processo em liberdade, você aguarda o processo preso. Tá certo? Um exemplo bem atual. Um exemplo bem atual, senhoras e senhores. O camarada lá do Rio de Janeiro que rasgou os boletos da contagem dos votos da Escola de Samba de São Paulo. Lembra? Isso aconteceu há alguns poucos dias atrás, há 2 dias atrás. O sujeito pulou uma cerca, foi lá, um fortão, e rasgou as notas da comissão de frente, eu acho, das escolas de samba de São Paulo. Caso de polícia, o sujeito foi preso, alguns estão sendo ouvidos, outros vão ser indiciados. Lembra disso? Aquilo ali é crime inafiançável. O fortão que pulou lá e rasgou, né, afastou um sujeito, rasgou lá as notas, saiu correndo e jogou no vaso sanitário de um banheiro químico as notas. Esse fortão foi preso e aguardará o processo preso, pois o crime que ele cometeu é inafiançável. Crime inafiançável é isso, é aquele que não pode pagar a fiança e aguardar o processo em liberdade. Está sendo processado livre? Não, vai ser processado e aguardará o processo preso. Tá certo? Mas a Constituição traz alguns crimes inafiançáveis. O artigo 5º trata de alguns crimes inafiançáveis. Quais são os inafiançáveis? Olha para aqui para a tela cheia de novo. São crimes inafiançáveis. Os 3 T's, T, T e T. Quais são os 3 T's? Terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, vou botar aqui tráfico de drogas, e tortura. Tortura. Certo? Além deles, meus amores, os crimes tidos como hediondos. Além deles, pessoal, são também inafiançáveis o racismo. Racismo e a ação de grupos armados. Grupos armados. Grupos armados civis ou militares, não importa. O fato é que todos eles são inafiançáveis, perceba. Todos esses crimes, você se cometê-los, se enquadrar nesses crimes, aguardará o processo em cadeia. Aguardará o processo preso e não em liberdade. Para todos esses crimes, o processo corre enquanto você espera preso. O danado é que os 4 primeiros, perceba, os 3 T's e os hediondos, além de inafiançáveis, eles não admitem a graça nem a anistia. Não admitem graça ou anistia. Repito para você, meu bem. Os 4 primeiros crimes, os 3 T's, terrorismo, tráfico de drogas, tortura e os hediondos. Esses, além de inafiançáveis, não admitem 2 formas de perdão. Isso aqui são formas de perdão, para quem não sabe. Né? A graça e a anistia são formas de perdão. Você não vai sofrer, não vai ser beneficiado com nenhuma forma de perdão. Já os 2 últimos, além de inafiançáveis, os 2 últimos são imprescritíveis. Além de inafiançáveis, os 2 últimos são, repito, imprescritíveis. Ou seja, o Estado jamais perde o poder de punir o racista,
nenhum participante de grupos armados, certo? O Estado jamais perde o poder de aplicar sanções. Note, então, que todos eles são inafiançáveis. Eu não estou com isso dizendo que só existem esses inafiançáveis. Veja que no meu primeiro exemplo foi aquele cara que cortou as notas, rasgou as notas das escolas de samba de São Paulo. Crime inafiançável. Note que ainda existem crimes ambientais. Crimes ambientais são inafiançáveis. Eu não estou dizendo que só existem esses crimes inafiançáveis. Estou dizendo que no artigo 5º, 6 crimes são previstos como inafiançáveis. Os 4 primeiros, inafiançáveis e não admitem graça nem anistia. Os 2 últimos, inafiançáveis e imprescritíveis. Tá certo? Tá claro isso? Posso? E uma última informação. Vou voltar. Olha só, só um segundinho aqui. Pronto. Uma última informação. Olha de novo o inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia repetindo, 3 T's: prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo. Os definidos como crimes hediondos. Todos esses são inafiançáveis e imprescritíveis. Acabei de mostrar no esqueminha. Só que olha o detalhe no final. Por eles respondendo, os mandantes. O camarada cometeu um crime de tortura. O mandante do crime de tortura responde. Os executores, o cara que fez a tortura, o torturador, responde. E os que, olha a parte final, os que, podendo evitá-los, se omitirem. O cara não cometeu o crime, mas poderia evitar a tortura e não fez nada. Poderia evitar fazendo um telefonema para a polícia e não fez nada. Poderia evitar, mas omitiu-se. Pois bem, os que se omitirem também responderão pelos mesmos crimes. 3 T's e hediondos. Caiu no TRT, se não me falha a memória, de Sergipe. Foi isso mesmo, TRT de Sergipe. Essa questãozinha. Contava uma história e dizia que fulano omitiu-se. Viu o crime acontecer, hediondo, e não fez nada. Acho que foi hediondo. E não fez nada, omitiu-se. Aí, das alternativas, a correta era aquela que dizia que fulano